Meus irmãos, nessa noite a nossa exposição será em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1. Estaremos meditando acerca do tema a obediência de Cristo à vontade de Deus. Abra o texto, permaneça com ele aberto. Hebreus capítulo 10. Um teólogo norte-americano chamado Millard Erickson, discorrendo acerca da doutrina do pecado, ele fala de quão complexo e difícil é falar sobre o tema pecado. A dificuldade, meus irmãos, é que não há unanimidade no conceito de pecado. Quando eu digo que não há unanimidade no conceito de pecado, é que nós, os cristãos, e cristãos ortodoxos, cristãos que entendem que o pecado é uma revelação bíblica, pensamos conforme a própria Bíblia nos ensina. Para nós, o pecado é aquilo que nos separa de Deus. Pode ser também conceituado como rebeldia, rebelião, desobediência, fugir do alvo, de maneira que podemos sim, nesta noite, concordar com Millard Erickson quando ele diz que pecado é toda e qualquer desconformidade com a lei de Deus. É quando nós, seres humanos, não nos enquadramos no padrão divino. Você sabe que ao criar os seres humanos, ao criar todos os seres humanos, Deus estabelece um padrão. Deus estabelece um padrão de santidade. Deus estabelece um padrão moral. Deus estabelece um padrão para o culto a Ele. E fugir do que Deus originalmente criou é pecar contra Deus. Foi quando Deus disse a Adão não coma, e Adão e Eva resolveram livremente, deliberadamente comer do fruto proibido, desobedecendo, portanto, a lei de Deus. A dificuldade está exatamente no fato de que nem todo mundo entende que o pecado, de fato, é pecado. Alguns segmentos religiosos entendem que o pecado é apenas uma falácia, um engano ensinado pelos cristãos. Outros confundem pecados como sendo simples falhas morais, um desvio de conduta. Não, o pecado é muito mais do que isso. O pecado, ele afronta a santidade de Deus. O pecado, ele agride a santidade de Deus. Alguns outros entendem que na realidade o pecado não existe, é apenas uma invencionice dos cristãos a fim de manipular a vida do outro. E defendem uma postura totalmente libertina, que satisfaz os anseios e os desejos do coração dos seres humanos. Você pode viver dentro dessa perspectiva do jeito que você quiser. Não há necessariamente o certo nem o errado. São aqueles que vivem dentro de uma perspectiva amoral, para não dizer imoral. A grande questão, meus irmãos, é que o pecado é sim uma verdade revelada no texto bíblico. Se você fizer uma leitura atenta em toda a Escritura, a partir do capítulo 3 de Gênesis até o último capítulo da Bíblia em Apocalipse, você vai perceber que o pecado é o grande problema que Deus resolve através de Jesus Cristo, seu Filho. Não havia uma outra forma de resolver o problema do pecado. É Deus quem estabelece o plano. É Deus quem resolver o problema do pecado que nos separava dele. Perceba que o homem, no seu estado de pecado, ele não tem prazer na presença de Deus. Ele gosta de desobedecer. Ele gosta de se aprofundar naquilo que satisfaz os desejos da sua carne. A coisa é tão profunda. A compreensão bíblica do pecado, ela é tão extraordinária no sentido de terrível, que o apóstolo Paulo, ao escrever acerca do nosso estado pré-cristão,
Ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele diz que nós éramos escravos do sistema mundano, escravo da nossa própria carne e escravo de Satanás. O que é ruim ainda poderia piorar, e Paulo diz que, além de tudo isso, ele diz que nós estávamos condenados por conta do pecado. Portanto, uma vez que nós não podíamos resolver o problema do nosso próprio pecado, Deus, portanto, entra em ação, em uma manifestação de graça e amor, a fim de resolver aquilo que nos separa dele e nos trazer para perto. O plano que Deus coloca em prática exigia sacrifícios, exigia derramamento de sangue. E no passado Deus estabelece um sistema complexo de sacrifícios e ordenanças que os crentes do passado deveriam obedecer, a fim de aproximar-se de Deus. A grande questão é que esse sistema do passado não tinha a capacidade de resolver o problema definitivamente. Eles eram a sombra. Eles apontavam para um sacrifício perfeito. E esse sacrifício, meus irmãos, perfeito, deveria ser executado por Jesus Cristo, aquele que obedeceu perfeitamente à lei de Deus. É sobre isso que nós iremos falar nessa noite. E para justificar o tema, agora sim, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores têm sido purificados uma vez por todas. Perdão, meus irmãos, verso 2 mais uma vez. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam-se culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício,
ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por ele. Os irmãos sabem que uma das temáticas mais importantes da carta à igreja aqui destinada, que chamamos a carta aos Hebreus, é exatamente o sacerdócio de Cristo. Jesus, ele vai ser colocado acima de todo sumo sacerdote levita. Não havia nenhum sacerdote, não havia nenhum sacrifício de qualidade mais excelente e de poder mais elevado do que o ofertado pelo próprio Jesus e do que o próprio Jesus na condição de sacerdote. O autor, meus irmãos, ele continua o tema e dos versos de 1 a 4, ele nos chama a atenção à ineficácia dos sacrifícios do Antigo Testamento. Uma vez que era necessário que houvesse derramamento de sangue para que o pecador se aproximasse de Deus, fica claro também que aqueles sacrifícios do passado, lá no Antigo Testamento, não eram suficientes. Eles eram ineficazes e o autor nos dá as razões para pensarmos assim. Primeiro, no verso 1, ele diz que a lei aponta para algo maior e melhor. A lei não era uma revelação definitiva. A lei rica nos cerimoniais, no sacrifício de animais, não era a solução definitiva pelo pecado. Era a sombra daquilo que viria. Era a expectativa e não a realidade. É por isso que os cristãos do passado, eles deveriam levar a sua oferta ao tabernáculo ou ao templo posterior, ao passo que tinham que crer naquele cordeiro que seria morto no futuro. Se não for assim, não haveria salvação para eles. A lei, meus irmãos, não resolvia o problema do pecado. Na realidade, a lei se encarregava apenas de lembrar que todos eram pecadores. Era a sombra, era a expectativa, não era a realidade, não era o cumprimento. Em alguma medida, eles viviam ainda nas trevas, na escuridão da lei, na acusação da lei, presos e escravos a ela. A lei, meus irmãos, apontava para algo melhor. O verso 1 ainda nos ensina acerca de que os sacrifícios deveriam ser repetidos anualmente. Era uma matança de animais, meus irmãos, quase que infindável. Anualmente, no dia do perdão, chamado Yom Kippur, cada adorador deveria levar o seu cordeiro para ser imolado no local adequado e pelas pessoas devidamente habilitadas. Eram os levitas que oficializavam no templo. Eles levavam o animal e aquela oferta era consagrada a Deus, a fim de que eles se aproximassem de Deus. O problema é que todas as vezes que eles levavam o animal, eles lembravam que haveria um dia que tinham que voltar de novo e ofertar um outro sacrifício. Você vai entender muito bem aqui. Se você ainda não tem uma casa própria e paga aluguel, como eu já paguei, era uma sensação muito parecida. Quando eu pagava o aluguel daquele mês, ao mesmo tempo eu lembrava de que continuava devendo e que tinha que pagar de novo. Era uma coisa infindável, não acabava. Quando eu pagava aquela mensalidade,
O proprietário do apartamento, quando dava as costas, ele me lembrava com aquela postura que no próximo dia 5 ele viria novamente para que eu pagasse, e assim o outro mês, até a minha expectativa de possuir uma casa própria se tornasse uma realidade, quando não mais eu teria uma dívida impagável. Eles traziam a sua oferta ano após ano, porque aquele sacrifício era imperfeito, aquele sacrifício era imperfeito e não era definitivo. O autor, ele faz uma pergunta retórica no verso 2. Ele faz uma pergunta que já pressupõe a resposta. Ele diz: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, ou seja, se esses sacrifícios não fossem repetitivos e pudessem purificar completamente o pecador, será que eles não seriam desnecessários? Será que eles não deixariam de ser oferecidos? A resposta é claro que sim. Se aqueles sacrifícios resolvessem o problema, não era mais necessário ofertá-los anualmente. Meus irmãos, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não promoviam o perdão, mas ele se encarregava de lembrar de que o adorador continuava sendo um pecador. Observe o verso 4 agora. Pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Volte um pouquinho no verso 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Eles iam, ofereciam sacrifício e eram lembrados, assim como aquele inquilino é lembrado de que o próximo mês ele tem que pagar de novo porque o apartamento não é dele. Eles eram lembrados de que continuavam no pecado. Meus irmãos, o pecado ele não é um simples desvio de conduta na raça humana. O pecado ele não é uma simples falha moral. O pecado é a vontade livre, deliberada dos seres humanos de apontar as suas armas para Deus. O pecado não é algo que nós devemos brincar. O pecado não é algo que nós devemos domesticar em nossa vida. O pecado é algo tão grave, algo tão absurdo, e conforme falou John Stott, foi necessário um Cristo e uma cruz para resolver o problema do pecado. Você sabe qual é a nossa dificuldade com o pecado de maneira geral? É que nós temos a capacidade de olhar para ele com aquelas lentes que diminuem. A não ser que o pecado seja do irmão, porque o do outro nós olhamos com a lente que aumenta, ao passo que nós temos a capacidade de diminuir a gravidade do nosso. O pecado ele gera algo muito interessante em nossos corações. Ele gera aquilo que eu costumo chamar de auto-engano. É a capacidade que o pecado tem de nos convencer que está tudo muito bem, quando na realidade está tudo errado. Está tudo desmantelado. Está tudo fora dos padrões de Deus. Mas ele me engana. Ele me seduz. Ele faz com que eu veja beleza onde não há. Ele faz com que o belo se torne bizarro, ou o bizarro se torne belo diante dos meus olhos, quando eu sou atraído por ele e cedo às suas tentações. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que o certo tem se tornado errado. E o errado agora é o certo. Nós chamamos isso de relativismo cultural e moral. As pessoas elas não estão mais preocupadas com o que é certo e errado. Elas mesmas definem o que é certo e o que é errado para você. E isso acontece todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus. Uma pessoa que domestica o seu próprio pecado,
Uma pessoa que relativiza as questões éticas e morais apresentadas pelo cristianismo, significa que ela está olhando muito mais para ela mesma do que para o próprio Deus. Quando eu e você, quando nós tirarmos os nossos olhares da revelação de Deus, a consequência inevitável é que nós olharemos para nós mesmos. E nós nos enganamos. Nós achamos que tudo é lícito, quando na realidade há coisas que não convêm. Muito bem, os sacrifícios do Antigo Testamento eram totalmente ineficazes na resolução deste grande problema. E de fato esse é o nosso maior problema. Não pense que o seu maior problema é a ausência de recursos financeiros ou a fragilidade em sua saúde. Não, o pecado é o nosso maior problema, que não era resolvido por meio dos sacrifícios no Antigo Testamento ou de acordo com a lei. Aí agora, a partir do verso 5, o autor nos revela Jesus como sendo a realidade de Deus que nos purifica do pecado. Acompanhe mais uma vez o verso 5. Por isso, você já percebe que há um contraste com aquilo que ele acabou de dizer. Por isso, quando Jesus veio ao mundo, ele agora, meus irmãos, nos chama a atenção para o cerne do Evangelho. Ele nos chama a atenção ao fato de que o problema do pecado é resolvido quando Jesus vem ao mundo. E você sabe que Jesus foi enviado pelo Pai como sendo uma manifestação do seu amor. Olha que coisa interessante, Deus olha dos céus, percebe uma multidão de pecadores caminhando para distante dele, caminhando para a condenação. Aí Deus resolve amar pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz, uma vez que todo aquele que nele crê serão salvos e terão a vida eterna. É assim que nos ensina as Escrituras, mas foi necessário que agora não mais o sangue de bodes, não mais o sangue de touros, não mais o sangue de animais, mas o sangue do próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, fosse oferecido. Observe o uso agora que o autor faz do Salmo 40, versos 6 a 8. Olha só o que ele diz aqui. Por isso, quando Jesus veio ao mundo, disse, abre aspas, e agora é a citação do Salmo 40, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradastes. Então eu disse, estou aqui, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Os autores do Novo Testamento, eles escreviam acerca de Cristo tendo nas mãos a Bíblia da sua época, e era apenas o Antigo Testamento. Eles faziam aquilo que nós chamamos de leitura cristológica do Antigo Testamento. E ao perceber o Salmo 40, versos 6 a 8, ele percebe que aquele salmo é messiânico. Ele percebe que aquele salmo aponta para Cristo, mas tem um detalhe aqui. O detalhe é que o Salmo 40, verso 6, ele diz assim, sacrifício e oferta não pediste, mas abristes os meus ouvidos. E quando o autor da carta aos Hebreus faz uso do texto, ele faz uso de outras palavras. Ele diz, sacrifícios e oferta me pedistes, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Ele troca, abristes os meus ouvidos, por um corpo me preparastes.
Muito provavelmente ele faz isso porque ele está lendo a tradução da Bíblia hebraica para o grego chamada Septuaginta. Ele está lendo uma tradução grega do texto hebraico. Mas, meus irmãos, o sentido é exatamente o mesmo. Ele está dizendo: criaste-me para que em meu corpo a tua vontade fosse feita. A mesma coisa que abriste os meus ouvidos para que eu fizesse a tua vontade. Ou seja, me deste um corpo para que a tua vontade fosse feita. Amados irmãos, se há uma pessoa que fez e cumpriu a vontade do Pai, este foi Jesus Cristo. Ele cumpre toda a vontade de Deus. Ele obedece ao Pai, é obediente até a morte e morte de cruz. A grande questão é que aqueles sacrifícios haviam perdido o sentido de ser. Pelo simples fato de que aqueles que o ofertavam cumpriam com a forma, mas não se preocupavam com o conteúdo. Eles levavam o sacrifício a Deus, mas o seu coração estava distante de Deus. Portanto, era necessário que alguém que, além de apresentar a oferta, também fosse obediente a Deus. Você lembra, por exemplo, do que aconteceu com Caim e Abel? Por que é que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Equivocadamente nós achamos que é porque a oferta de Abel era uma oferta de sangue, porque Abel sacrificou o animal, e rejeitou a oferta de Caim porque Caim ofereceu uma oferta de cereais. Não, não foi por isso. Até porque, segundo a lei de Deus, no livro de Levíticos, Deus também recebe tanto a oferta de animais quanto a oferta de cereais, dependendo da ocasião. Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele havia rejeitado antes o próprio Caim. Deus rejeitou a oferta porque havia rejeitado o ofertante. Deus rejeitou a oferta de Caim porque rejeitou a vida de Caim. Caim era desobediente, era filho do maligno, não estava preocupado em ofertar a Deus. Ele fez a oferta, o ritual correto, mas o seu coração estava distante. Saiba disso. Antes de Deus rejeitar a oferta, ele rejeita o ofertante. Antes de Deus rejeitar, meus irmãos, a adoração, ele rejeita o adorador, porque Deus não recebe adoração cujo coração do adorador esteja distante dele. Os judeus no passado, eles faziam toda a coreografia litúrgica, tudo era preparado. Acontecia como formalmente ordenava a lei, mas a disposição do coração não era a adequada diante de Deus. Logo, não havia perdão de pecados e aqueles sacrifícios eram ineficazes. Perceba que é possível nós chegarmos ao local de culto, nos reunimos com a igreja e fazermos tudo liturgicamente perfeito. A abertura do culto foi dada com a oração e leitura da palavra. O ministério de louvor entoou canções a Deus de qualidade excelente. A exposição bíblica foi à altura das exigências da própria palavra de Deus. Fizemos orações uns pelos outros, mas é possível que o nosso coração esteja distante de Deus. Logo, Deus não recebe. A não ser que Jesus Cristo intervenha em nossas vidas, obedeça em nosso lugar, a fim de que sejamos purificados. O texto diz, meus irmãos, que Deus deseja obediência e não sacrifício. Essa regra é clara e evidente dentro do texto bíblico e evoca, por exemplo, 1 Samuel 15, 22, que lemos no início do culto, quando Samuel diz a Saul as palavras de Deus,
que Deus se interessa muito mais pela obediência e não pelos sacrifícios. Evoca também o Salmo 50, verso 14. 50, verso 14. Quando diz assim: ofereça a Deus em gratidão, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. A palavra de Deus, meus irmãos, é repleta do chamado para obedecermos a Deus, porque não adianta cumprir com a liturgia se não há obediência no coração. É por isso que Samuel disse: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Qual é o contexto? Deus disse que Saul deveria eliminar todos os inimigos naquele momento e não trazer nenhum despojo de guerra. E Saul resolve poupar o melhor do gado e ainda poupa a vida do rei Agag. Quando Samuel se aproxima, fica irritado com Saul e diz: por que você não obedeceu a palavra de Deus? Ele diz: eu tentei poupar aquilo que era de melhor e trouxe o melhor do gado para oferecer a Deus. Primeiro, Saul não era levita, ele era da tribo de Benjamim, ele não podia sacrificar a Deus. Segundo, Deus disse que era para eliminar tudo e não para trazer despojos de guerra. Aí é quando Samuel diz: Saul, entenda, Deus quer obediência e não sacrifícios. Jesus obedeceu. Na realidade, toda a vida de Jesus, meus irmãos, foi uma vida de pura obediência. E pela obediência de Cristo nós fomos purificados. Observe agora os versos 9 e 10 do capítulo 10 de Hebreus. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Esse é o verso 10. O verso 9 diz: então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Por que é que Jesus veio ao mundo, meus irmãos? Jesus veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. Ele não veio ao mundo para passear, ele não veio ao mundo para acumular bens, constituir família. Ele veio ao mundo para morrer. E a morte de Cristo era o cumprimento da vontade de Deus. Quero lhe lembrar a sua agonia no Getsêmani. Está Jesus se angustiando no Getsêmani, no jardim do Getsêmani. A sua morte se aproxima, faltam poucos dias. E ele ora pedindo a Deus que lhe afastasse aquele cálice, afastasse o beber da ira de Deus. Ele ora a Deus por 3 vezes, mas o Pai lhe convence que aquela é a sua vontade, e a sua oração final é: Senhor, aparta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se curva à vontade de Deus. A vontade do Pai era que o Filho morresse para nos dar a salvação, sendo ele o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo, que de fato perdoaria pecados. Não é à toa que João Batista, nas margens do Rio Jordão, ao contemplar a pessoa de Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem nessa noite é capaz de suscitar um ato de desobediência de Cristo? Ele obedece desde sempre. Ele obedece, meus irmãos, toda a palavra de Deus. Quando ele nasceu, ao 8º dia de nascimento, foi levado pelos seus pais para ser consagrado e circuncidado. Ofereceu a oferta necessária para a ocasião. Ele cresce e nenhuma falha moral é encontrada em sua vida. Ele é batizado mesmo sem ter pecado para se arrepender.
ele anda com pecadores, ele dorme ao lado de pecadores, ele compartilha refeições com pecadores, mas sem cometer um único pecado. Jesus, ele não deu um passo sequer contrário à vontade de Deus. Ele sempre caminhava em direção à cruz, porque é na morte de Cristo que nós somos purificados. O interessante agora é que para aquilo que nos perturba, nem sempre é apresentado o Evangelho como a solução para as perturbações da nossa alma. Nós encontramos, por exemplo, a ideia do, olha, não aceite essa realidade. Confesse que você não é derrotado. Confesse que você é um vitorioso. E vai dar tudo certo. É a confissão positiva. É quando o indivíduo está no meio do caos e ele acredita que ele tem a capacidade de, por meio de confissões positivas, fazer com que o universo venha conspirar a seu favor. Ele não entende que toda a tragédia da sua vida é provocada pelo pecado. É o universo que está conspirando contra mim, então eu começo a dar comandos ao universo. E de repente as coisas mudam. Isso não dá certo. Também, meus irmãos, não dá certo achar que nós somos o centro de todas as coisas e podemos resolver tudo apenas com a força do nosso próprio braço. Ninguém pode purificar a si mesmo a não ser Jesus Cristo. Ou nós entregamos a nossa vida a Cristo, nos rendemos ao Evangelho, ou seremos definitivamente condenados, e isso eternamente. Isso influencia inclusive a nossa pregação, a pregação da igreja. Perceba que quando Jesus ele se aproximava do pecador, quando Jesus se aproximava de qualquer indivíduo, ele pregava partindo do pressuposto de que ali havia um pecador e que ele não poderia purificar a si mesmo. Não se purifica pecado com água e sabão. Não se purifica pecado com confissão positiva. Não se purifica pecados num gabinete terapêutico. Um psiquiatra não tem a capacidade de fazer com que o peso da nossa consciência trazida pelo pecado venha a ser eliminado. A não ser Jesus Cristo, que nos purificou do pecado porque cumpriu com obediência a vontade do Pai. Mas há, meus irmãos, uma terceira lição ainda aqui. É que a obediência de Cristo, sua exaltação e o perdão definitivo dos nossos pecados são revelados também. Acompanhe agora o versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Lembra que eu falei para os irmãos que o autor aos Hebreus, o autor da carta de Hebreus, ele é em algum momento redundante, repetitivo. Ele não quer permitir com que os seus leitores esqueçam. Ele não autoriza-nos a esquecer de que o sacrifício de Jesus é maior, definitivo, é a realidade. Aí ele diz que dia após dia os sacerdotes se apresentam diante de Deus para cumprir com seus deveres religiosos. Ele agora não se refere apenas àquele sacrifício anual no dia do perdão, mas aos sacrifícios diários. Porque havia os sacrifícios diários e havia o sacrifício do dia do perdão. De maneira que havia um movimento de sacrifício diariamente no templo
e no tabernáculo. No tabernáculo e no templo. Não acabavam. E a razão é simples. É que o pecador nunca era perdoado. E daí, meus irmãos, ele continua fazendo um contraste entre os sacrifícios do Antigo Testamento e o de Cristo. Só que agora, ele demora exaltando a pessoa de Cristo. Primeiro ele diz que em Cristo nós temos a suficiência do sacrifício. Ele diz que o sacrifício de Cristo é perfeito, diferente do passado. Ele diz lá no verso 12: mas quanto a este, é uma referência ao sacrifício de Cristo, mas quanto a este sacerdote, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados. Agora, meus irmãos, o sacrifício de Cristo, ele é definitivo. Uma vez que Cristo nos alcança com o seu sacrifício de morte na cruz do Calvário, não é mais necessário que se repita dia após dia, ano após ano. É um sacrifício único, perfeito, que transcende as nossas capacidades. É Cristo quem realiza. Mas ele diz ainda, ele aponta agora para a exaltação do próprio Cristo, quando ele diz que Cristo assentou-se à direita de Deus. Ele nos chama a atenção para a posição exaltada desse sacerdote, que oferece um sacrifício perfeito, único para sempre, mas que está agora à direita de Deus. O que significa isso? Primeiro, entenda que Deus não tem direita nem esquerda. Deus, ele é incorpóreo, ele está em toda parte. Mas a linguagem aqui aponta para o fato de que Jesus, após ter morrido, ressuscitado, ele retorna ao seu lugar de glória nos céus e está em um local de autoridade. É essa a ideia de estar à direita de Deus. Porque aquele que está à direita de uma autoridade desfruta de privilégios de autoridade também. E daí, meus irmãos, este sacerdote que ofereceu o sacrifício perfeito é de autoridade superior a todos os do Antigo Testamento, porque ele está à direita de Deus. Mas tem um terceiro detalhe aqui. Ele enfatiza o triunfo final de Jesus. Jesus morre, ressuscita, retorna ao lado do Pai, e haverá um dia em que todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Verso 13. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Meus irmãos, algumas coisas nós podemos aprender diante de tudo aquilo que foi exposto nessa noite. Questões práticas. Em primeiro lugar, não subestime o poder destrutivo do pecado. O pecado, ele é devastador. Entenda que quando uma pessoa peca, o pecado é dele, é pessoal, mas os efeitos alcançam toda a comunidade. Quando o dono da casa peca, ele traz tragédia para toda a sua família. Quando o membro da igreja peca, ele traz enfermidade para todos os membros. Todo mundo enferma. O pecado, meus irmãos, é o único grande problema que nos aparta de Deus. Portanto, não subestime. Segundo, não podemos esquecer que o envio de Jesus foi uma manifestação do amor de Deus. Deus resolveu amar pecadores. Enviou o seu Filho, que veio livremente, diferente do que alguns pregadores têm ensinado por aí. Alguns pregadores midiáticos têm ensinado que houve uma conversa nas regiões celestiais. E Deus disse: vai tu, Miguel,
Aí Miguel disse, não, Senhor, não tenho capacidade para isso. Aí em seguida Deus olhou para o anjo Gabriel, vai lá Gabriel. Aí Gabriel disse, não Senhor, eu não tenho capacidade para isso. E depois disse, vai lá meu filho. E o filho veio. Não, não foi assim. Deus enviou o seu filho e sem resistência ele veio. Em uma ação, uma atitude de amor. Pois Deus tinha todo o direito. E seria justo que ele nos condenasse, mas aprove a Deus salvar pecadores. Uma vez, meus irmãos, que isso é uma realidade, eu quero dizer a você que há perdão para os nossos pecados. A vida e a morte de Jesus foram o ato perfeito de obediência. E por esta razão, o único sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais sacrificar animais, apesar de terem construído novamente o Templo de Salomão, e fica aqui no Brasil, você sabe, né? Por alguns reais você pode entrar, fica lá em São Paulo, e tentar conhecer uma réplica do Templo de Salomão. Mas não é mais sangue de bodes e cordeiros que nos purifica. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe qual é a maior bênção disso, meus irmãos? Nós podemos agora sentir o perdão pleno de Deus. Mesmo se pecarmos, há perdão para nós. Nós podemos recorrer a Deus sempre que pecarmos. A nossa consciência é purificada. Nós podemos dormir com a consciência limpa, porque o perdão de Deus não é mais baseado em sacrifícios de animais, mas no sacrifício do seu próprio filho. O perdão de Deus não é a prestação. Nós não precisamos voltar e sacrificar novamente, porque Ele é único, definitivo e perfeito. Agora olha o testemunho do Espírito Santo à luz do texto. Verso 15. O Espírito Santo também nos testifica. Olha que coisa extraordinária. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente. Isso é uma citação do texto do profeta Isaías, capítulo 31, verso 33. Aí o verso 17 diz: e acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Perceba agora, meus irmãos, a grande diferença. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento era a lembrança de que o indivíduo continuava devedor. Era a lembrança de que o indivíduo continuava sendo um pecador, mas agora em Cristo diz o próprio Deus: dos teus pecados já não me lembrarei mais, porque foi pago definitivamente. Nós podemos nos arrepender diante de Deus e ponto final, não precisa pedir perdão amanhã pelo mesmo pecado, a não ser que seja cometido de novo. Mas o Senhor nos perdoou definitivamente. Se o sacrifício de Cristo é definitivo, há perdão definitivo. Por que eu estou dando ênfase nisso, meus irmãos? Porque há pessoas que ainda não compreenderam a dimensão da graça de Deus revelada no sacrifício de Cristo e ainda sofre com os fantasmas do seu pecado do passado. Quem acusa Satanás não é Deus. Se você vivia uma vida devassa, se a sua vida pregressa era complicada e você se arrependeu diante de Deus, você foi purificado por Ele, ponto final. Isso não é, meus irmãos, motivo para pecarmos novamente, mas nos constrange a viver uma vida de santidade. Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou, e o perdão veio pela obediência de Cristo. E diz a palavra de Deus que Ele não lembra mais, citando o profeta Jeremias mais uma vez.
É como que se Deus tivesse jogado os nossos pecados, a nossa desobediência, a nossa rebeldia a Ele, as nossas afrontas a Deus, a nossa má conduta. Deus pega, joga no mar, no oceano e coloca uma plaquinha dizendo: é proibido pescar. Deus, meus irmãos, Ele nos perdoa. E o perdão dEle é para sempre, mas eu entendo que há pessoas que sofrem e não adianta você se perdoar. Você tem que conhecer o perdão de Deus, a dimensão da graça de Deus. Porque só quando você se deleitar nesta graça, só quando você for vencido por esta graça, é que você vai sentir-se perdoado verdadeiramente. E quem testifica disso é o Espírito Santo. Você já teve aquela experiência de ter a plena consciência de que cometeu um delito diante de Deus e não consegue dormir? Bota a cabeça para um lado, rola para o outro, não consegue ler a Bíblia, é um incômodo profundo na alma. Por quê? Porque o Espírito Santo está te conduzindo ao arrependimento. E daí, quando nesse momento você pedir perdão a Deus, saiba que você pode levantar dos seus joelhos arrependido e perdoado. Perdoado por Deus, porque Deus já não lembra mais das nossas iniquidades. Não quer dizer aqui que Deus está, meus irmãos, agora com amnésia. Não. O significado é que Deus já não considera mais esses pecados como motivo para te condenar. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz o quê? Capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus já não considera mais os nossos pecados. Ele esqueceu. O verso 18 diz: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Jesus morreu no seu lugar, na cruz do Calvário, e não há mais necessidade, meu amado, de sacrifício para nos perdoar. Termino dizendo que se Jesus já ofertou o sacrifício perfeito, não há nenhum sacrifício que você possa fazer a fim de ajudá-lo a dar uma força a Jesus para que os nossos pecados sejam perdoados. É Ele quem faz. Não precisa fazer promessa. Não precisa fazer voto para ter pecado perdoado. Não precisa de nenhum esforço humano, a não ser uma postura de arrependimento diante de Deus. É essa a pregação do Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação e a vida eterna em um sacrifício único, perfeito e eterno. Portanto, meus irmãos, quando o seu pecado te perturbar, quando os nossos pecados nos perturbaram, saibamos que temos um advogado forte, um advogado justo diante de Deus, Jesus Cristo, aquele que nos purifica de todo o pecado. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor.